Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Estamos de volta. Impressionado com a natureza e a diversidade da floresta amazônica, o cientista americano Robert Gallo, um dos descobridores do vírus da AIDS, virou-se para o médico oncologista, o Dr. Drauzio Varella, e disse: a biodiversidade aqui na Amazônia é teórica. Não é teórica, ela é visível. E a propósito, vocês fazem pesquisas sistemáticas da atividade farmacológica dessas plantas? Intrigado com a pergunta, o Dr. Drauzio Varella procurou o reitor da Unip, a Universidade Paulista, o professor João Carlos de Gênio, e recebeu dele o sinal verde para lançar o projeto Rio Negro, com o objetivo de pesquisar princípios ativos contra células tumorais e contra bactérias resistentes aos antibióticos tradicionais. De lá para cá, são mais de 20 anos de pesquisa que tem à frente o próprio médico Drauzio Varella e outros profissionais incansáveis com o trabalho da colheita de plantas na Amazônia. Para falar sobre esse trabalho científico dentro da Unip, nós conversamos hoje com a doutora Ivana Barbosa Sufredini, que é professora titular e responsável pelo Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade da Unip. Ivana, eu tenho um enorme prazer de recebê-la aqui, Ivana. Obrigada pela presença aqui. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Malu, Silvia, vocês terem me convidado a vir ao programa. Espero, realmente faz muito tempo, né? Faz tempo que você está na pauta. Que bom que a gente conseguiu. Exatamente. Ivana, são mais de 20 anos de pesquisa da Unip com o Barco Escola da Natureza em Manaus. Em que estágio estariam essas pesquisas hoje? Quais são os resultados efetivos até aqui, doutora Ivana? Bom, nesses 20 anos, muitas coisas aconteceram, né? Então, o projeto foi amadurecendo aos poucos, porque é uma pesquisa que não é barata de se fazer por conta da logística, por conta dos profissionais envolvidos. E a pesquisa acabou dando um salto muito grande de uns 11 anos para cá, quando nós passamos também a fazer parte dos programas de pós-graduação da Unip. Então, nós tivemos o aporte de mais alunos, né, mais mão de obra especializada, que estava disposta a colaborar. Então, realmente, o número de pesquisas aumentou consideravelmente. Então, nesses 20 anos, o que a gente pode falar? Que o grupo, né, nosso grupo, vamos chamar do Projeto Rio Negro, nós conseguimos obter até hoje mais de 2.200 extratos de plantas, extratos vegetais, que a gente chama. Então, esses extratos contêm os princípios ativos que a gente tanto procura, né? Que a gente espera, na verdade, compostos que a gente espere que virem os princípios ativos, né? Então, nós temos acho que a extratoteca, uma biblioteca de extratos a mais rica que a gente já conseguiu até hoje dentro de uma universidade pública e particular, né? Nossa, Ivana, vamos repetir isso aí, porque é um dado importante, né? Extratoteca. Extratoteca, gostei. Esse é um neologismo que a gente acabou adotando, né? Então, seria uma biblioteca de extratos, aqui no nosso caso, de extratos vegetais, porque a gente só trabalha com plantas. Mas a gente está falando de lá ou daqui? A gente está falando de plantas da Amazônia que são trazidas para cá, então, essa processadas. É aqui. Essa estratoteca fica aqui mesmo, nesse prédio da Paulista, né? Então, a gente acaba centralizando mais os trabalhos de pesquisa aqui em São Paulo, por conta da facilidade que a gente tem de acesso aos equipamentos, enfim, as colaborações, que aqui são bastante intensas, né? Então, a partir desses 2.200 extratos que nós temos, nós já testamos contra diversas linhagens de células tumorais. São hoje, deixa eu contar, 7 linhagens, alguns micro-organismos, por volta de 9, e ainda estamos triando. Sempre quando entra um projeto novo de um aluno, a gente tem a introdução de um novo micro-organismo, enfim, é um mecanismo que não para. Mas, além disso, a gente acaba testando para outros modelos farmacológicos e mesmo toxicológicos. Uma coisa é a gente tentar achar qual é o extrato que, por exemplo, é efetivo contra o tumor de mama,
Mas uma outra coisa é você verificar se esse extrato, ao ser administrado por um animal, ele é tóxico ou não, né? Muitas das plantas que nós trabalhamos não são plantas de uso popular, então não são plantas conhecidas, são plantas que a gente coleta na natureza de modo aleatório, mais ou menos aleatório, mas direcionado por alguns princípios científicos. Só que a gente precisa dessa resposta também para saber se ela é tóxica ou não. Então, se a gente pode começar a testar em ratinhos, por exemplo, ratinhos que tenham um tumor de mama, e ver se o ratinho vai ser, enfim, prejudicado por esse extrato, né? Ô, Ivana, e esse tempo mesmo de 20 anos, aí nós estamos falando, né, de 20 anos que a Unip está à frente desse trabalho de pesquisa. E, assim, considerando outras pesquisas no mundo, estamos no tempo certo? Então, a gente tem um tempo que é difícil de ser comparado com outros. Eu vou explicar por quê. Então, quando nós começamos esse projeto, a Unip tinha pouquíssimos laboratórios de pesquisa, nós, felizmente, éramos um deles. E nesses 20 anos, a gente vem se aprimorando, né? Então, alguns equipamentos foram adquiridos pela própria universidade, os mesmos programas de pós-graduação cresceram muito, né? Hoje nós temos programas com nota 5, do 7, que é o máximo, que a gente tem o prazer de participar, com muito orgulho. Então, por conta desse trabalho todo. Só que a velocidade que a gente tem, ela poderia ser muito maior do que ela realmente é. Mas para isso a gente realmente precisava de um investimento muito grande. Assim, grande eu estou falando... maior assim, do que já está, né? Maior do que já está e assim muito maior, que é realmente uma verba muito grande, né? Então, se a gente comparar com outros países, então a gente teve a oportunidade de conhecer como são os procedimentos nos Estados Unidos. Então, o montante de verba que eles têm é muito grande, é muito absurdo. Então, a velocidade naturalmente acaba sendo maior. Depende do investimento. Né? Agora, só para a gente mostrar um pouco de imagem, como funciona o laboratório de extração, né? A gente tem imagem aí, em Malu, barco Não, do eu acho que o barco. primeiro, Silvia, lá, fazendo a coleta lá, o barco Escola da Natureza, chegando, né, Ivana? Isso, pra chegando gente. lá na Amazônia. Então, essa imagem que a gente está vendo é o barco, né? O barco, na verdade, tem 2 barquinhos de motor de popa, que é, na verdade, o nosso instrumento mais cotidiano de trabalho. Então, esse barquinho adentra os igapós, que são as florestas inundadas, né? E nesses igapós a gente seleciona quais são as espécies que a gente quer coletar e quais são os órgãos dessas plantas que a gente quer coletar. Então, sempre viaja com a gente dentro dessa expedição um botânico, que ele tem uma experiência e consegue lá mesmo no bote verificar quais são essas espécies, a grosso modo. Então, lá nós decidimos se é uma espécie que interessa ou se não é. Já faz a triagem já faz uma no triagem barco? lá. Inicial, né? Depois ela é aprimorada no laboratório de botânica. Mas lá a gente já sabe a que grupo aquela planta pertence. Então, por exemplo, se é uma planta que pertence ao grupo do café a gente sabe que tem cafeína, né? Que é um estimulante. Então, se tem uma planta que é parente do café, a gente se interessa. A gente quer coletar essa planta porque pode ser que tenha algum composto com atividade também farmacologicamente ativa, né? Ela seja farmacologicamente ativa. E aí essa planta é coletada e dependendo da massa de folha ou de caule ou de fruto que ela tiver, a gente seleciona lá mesmo qual é o órgão que a gente quer coletar. E aqui eu preciso, claro, dizer, né, que toda essa coleta que a Unip faz é feita sob licença do Ministério do Meio Ambiente, do CEGEM, que é um conselho gestor superior, supraministerial, que nos permite, juntamente com o IBAMA, a coletar essas plantas das regiões que a gente vai coletar, que são regiões de proteção, né? Não deve ser fácil, né? Você tem mais alguma imagem? Tem, mas antes eu queria falar uma outra coisa, Ivana. Por exemplo, você, ainda pegando lá da Amazônia, para chegar no laboratório aqui de São Paulo. Não, eu pensei que tivesse mais imagem da Amazônia. Não, da Amazônia não. Daqui nós vamos trazer o Drauzio Varela ainda para falar disso, você vai ver só. E aí, Ivana, por exemplo, você descobre uma planta, né? Vai lá, coleta. Gente, aquela Amazônia é um mundo. E aí, como é que você volta lá? Você encontra algum princípio ativo? Como é que você volta lá para saber que planta é essa que vocês coletaram?
Existem algumas técnicas de coleta de campo que são adotadas, então, desde o começo, todas as nossas coletas são georreferenciadas. Então, a gente leva um GPS no campo e a gente tem para cada coleta coordenada. Então, tem a latitude e a longitude exata de onde a gente coletou. Por exemplo, você tem lá uma árvore, você pega alguma coisa alguma planta. Você já sabe, se você quiser voltar, conseguimos esse princípio ativo, essa planta é maravilhosa, vai curar o mundo. Eu quero voltar lá. E você acha dentro da Amazônia de volta? A gente acha. Quer dizer, assim, não é tão fácil, né? Falando. Porque a Silvia falando já parece que assim. a cura está ali, Mas né, assim, no começo, os GPS não tinham tanta precisão. Então, a gente tinha um raio de possibilidade ali, né? Ele dava mais ou menos uma margem de uns 50 metros num círculo, assim, né? No qual você estivesse no centro desse círculo. Então, dava um pouco mais de trabalho. Mas não é nem isso que dá mais trabalho. Às vezes, a gente volta e não encontra a planta porque ela é uma trepadeira, é uma liana, é um cipó. E, às vezes, a área foi já devastada. Existem algumas coletas também. Isso, né? Então, a gente não encontra. A água subiu e, de repente... pior é quando o rio está na baixa. Porque aí você marca o solo que você está pisando e volta um tempo depois com o rio cheio e a árvore está submersa. A gente colheu, achou lá e de repente chega não tem, está abaixo de água. Mas o pior mesmo é quando a gente tem a questão de não ter mais a floresta, né? Então, isso já aconteceu com a gente. A gente tinha uma região perto de Manaus que a gente coletava. A gente precisou fazer uma recoleta e a região tinha virado um condomínio. Então, a gente não conseguiu mais coletar. E aí, o que acontece? A gente tem que tentar, na mesma região, encontrar um novo indivíduo da mesma espécie. Então, Mas quando vocês vão para dentro da mata mesmo, né? Quando fala condomínio, eu fico imaginando um condomínio dentro da Amazônia. Não é tão para dentro, na verdade, né? Porque a estrutura que a Unip tem é o barco. Okay. Então, a gente até adentra a floresta um certo número de metros, digamos assim, mas não se embrenha na mata. Mais densa. Não vai para a mata mais densa. Mas ali mesmo a margem também... A gente consegue se perder. A gente que é de São Paulo, a poucos metros da margem, a gente realmente consegue se perder. Se a gente não vai com guia, é perigoso você se perder o norte. Com você? Não, comigo não, porque eu estou sempre junto, né? Mas é fácil, sabe? Porque as paisagens são muito parecidas, né? Agora, Ivana, é possível encontrar né? Perdoe a minha ignorância, mas é possível encontrar, por exemplo, a cura para o câncer lá, assim... Pode ser que... Como é que isso se dá? Porque é curiosidade de leiga, né? Como é que... Não, mas eu acho que não só sua, acho que é de todos, né? Eu acho que o maior anseio de quem pesquisa nessa área é realmente introduzir na ciência uma nova molécula, né? Isso. Que vai ter um potencial, mesmo antitumoral, antimicrobiano. Mas não é uma coisa fácil, né? Então, muitas espécies... Hoje a gente conhece um número de moléculas isoladas da natureza bastante grande. Então, para você chegar com alguma coisa inédita não é tão fácil. Sim. Então, a gente realmente tem esse objetivo, né? Isso é o que mais nos estimula a fazer esse projeto. Mas a gente tem outros produtos da pesquisa que são tão gratificantes quanto, né? Então, nesse meio tempo, você pode até não chegar naquela molécula que é o sonho de quem pesquisa na área. Mas tantos trabalhos e tanto conhecimento é passado para os alunos que fazem parte do projeto, que a gente vê também um benefício muito grande, né? Não só o pessoal, como para a universidade, enfim, para o próprio aluno, né? Ivana, antes da gente entrar na questão dos alunos, eu queria ver mais um vídeo, aí o vídeo 2 Malu, né? Que é assim que foi nominado. Então, nós temos imagens, olha, como é feita a coleta, né, Ivana? Sim, essa é uma coleta já em terra firme, né? Então, você vê que os nossos pesquisadores, tem o Sérgio, o Wilson lá atrás e o Matheus. Esse é o Matheus, o botânico. Eles estão catalogando árvores numa região de terra firme. Então, essa região não recebe as águas do Rio Negro nunca, né? Não é uma floresta que inunda. Então, ela é uma área que não, enfim, de terra firme. Então, para fazer a coleta nessa região, aí está o nosso Osmar, que é o nosso auxiliar de campo. Então, ele escala essas árvores, como vocês podem ver, com a força da mão. Ele tem um protetor, que é uma cadeirinha de escalagem. Quando ele chega no dossel da árvore,
ele coloca esse cinto, né? Ele E prende ele conhece as cinto. plantas? Ele conhece, ele tem uma experiência de campo, né? Então ele conhece muita botânica, mas pela experiência de estar com o Mateus Vivência, e né? outras, Vivência. vivência de campo. E ele Vivência sabe. de quem está lá sabe qual que é a... Aí quando ele está lá em cima do dossel de uma árvore, ele coleta das árvores ao redor também. Então, ele é já esperto. aproveita. Não desce não, fica aí e vai ele fazendo. fica até assim, a força da serra aguentar, até ele aguentar. Aí vai Fazendo a experimentando, experimenta Aí- o fruto. Não é perigoso? A gente não experimenta muito, não. Às vezes a gente põe na boca para sentir se tem um amargor ou se ele amarra a boca, porque ele é uma dica de identificação botânica e da presença de determinados compostos na planta, né? Então, se ela amarra a boca, é porque tem tanino. Se amarga a boca, porque tem alcaloides. Então, são dicas que a São gente dicas que... aprende. Ô, Ivana, e esses sacos com plantas é que vêm pro laboratório de São Paulo? Então, antigamente eles vinham. Hoje a gente tem um laboratório lá em Manaus que faz esse processamento inicial desse material. Então, dentro de cada saco vem um órgão, como eu tinha falado lá no começo, né? Um órgão específico da planta, ou mesmo alguns órgãos. Quando é árvore, assim, essa coleta de terra firme, ela é muito custosa em termos... O que é órgão? Órgão é a parte da planta, por exemplo, um fruto, uma Sei. flor, uma... Escolhe, então. É, Ou- a gente ou é escolhe. Só fruto, ou é só flor. Ou Tá. a gente assume que são as partes aéreas. Então, tudo que tiver lá, porque isso acontece muito. Quando, Claro. por conta da força que o Osmar tem que fazer lá em cima, ele não vai ficar coletando folhinha por vez. Então, às vezes, a gente pega as partes aéreas que ele consegue Tá. coletar e usa. Mas, enfim, de cada material desse que está dentro do saco de algodão, ele vai ser processado para se obter os extratos. Então, de cada parte da planta, né, de cada órgão ou conjunto de órgãos, 2 extratos são obtidos. Um extrato orgânico e um extrato aquoso. Então, Mas isso é feito no barco, alguma coisa ou não? não, o saco é levado para o laboratório. Ok. Lá a planta é Manaus. seca. Isso, lá em Manaus. A planta é seca. Depois ela é moída. Aí ela vem para São Paulo, até pesando menos, né? Porque tira a água, ela é seca. Aí vem para São Paulo e aqui a gente obtém os extratos. Não, mas aí depois que seca a planta que explica para mim. Depois que ele seca. tem. Eu achei que, sei lá, fosse com a planta viva. Quer dizer, Planta você fresca. Secar Entendi. para depois Tem que conseguir secar, os porque daí extratos você aqui. concentra. Aí aqui em São Paulo. Isso. Ah. Quando você retira a água, você acaba concentrando os compostos orgânicos que tem dentro da planta. E até inorgânicos, né? Às vezes tem o cristal, mas você concentra e fica mais fácil para extrair. Tá. Você tem mais eficácia. E, além disso, o material não funga, porque se a gente deixa úmido, deixa a planta fresca, a gente corre o risco de perder o material por conta dele fungar mesmo. A presença dos fungos. Isso. Fungo, como a gente conhece Fungo mesmo. mesmo. Então, a planta funga. E como o fungo pode interferir nos compostos produzidos pela planta, a gente não pode ter fungo na planta. A gente tem que jogar o material fora, nesse Nós caso. temos imagens agora do laboratório aqui em São Paulo, como é que ele funciona. Esse laboratório que eu queria que você explicasse para a gente é o vídeo 3, Alê. Como é que é? Esse é o extrato. Uma imagem super bonita do extrato. Então, as plantas secas e moídas são colocadas nesses vidros. Aí nós acrescentamos o solvente que nós vamos utilizar para retirar os compostos químicos, né? Então, no caso, a gente usa, enfim, os compostos que permanecem em contato direto com esse solvente. Depois de um tempo, esse solvente é retirado e os compostos acabam sendo retirados da planta dessa maneira, né? E aí você colocou uma etiqueta ali. Eu coloquei uma etiqueta identificando que tipo de material era aquele, né? Então, cada material que é obtido, ele ganha uma identificação e essa identificação permanece com esse material como se fosse uma identidade. Essa escolha que vocês têm, por exemplo, que solvente vai ser usado, como que vai ser separado esse material, como é que é feita? É assim, a gente tem que imaginar que uma planta, como qualquer ser vivo, tem uma gama muito grande de compostos orgânicos fazendo parte da sua composição, né? Então, existem compostos que têm características químicas, eles têm características químicas diferentes entre si. Então, esses solventes são selecionados de modo a separar aquele grupo de compostos que tem mais afinidade com aquele solvente. Então, por exemplo, a gente sabe que o óleo, que é um composto que tem planta, tem baixa polaridade.
Então, o óleo vai dissolver com solventes que têm uma polaridade similar. Aí, a gente tem outros compostos, como o açúcar, por exemplo. O açúcar dissolve na água, né? A gente faz um suco e dissolve a água no açúcar. Então, os compostos que têm açúcar, a gente dilui em água. Então, a gente tem que buscar afinidade entre o composto e o solvente, de modo a retirar a maior quantidade de compostos que tem na planta. E quanto tempo é esse processo, desde a colheita lá na Amazônia até Secagem, obtenção de barco, extrato. secagem, vir para cá e vocês catalogarem? Quanto tempo leva de vocês, né, do grupo, a análise de um tipo de planta? Não é muito demorado. O processamento, digamos, de forma ininterrupta, em uma semana a gente consegue ter a planta processada e o extrato demora mais uma semana. Então, em 2 semanas, a gente tem um extrato entre a coleta e a obtenção do extrato, 2 semanas. Aí, esses extratos ficam estocados. Então, eventualmente, quando a gente tem os diferentes projetos, todos eles são, enfim, retirados do estoque para serem testados. E esses testes variam muito conforme cada técnica, né? Por exemplo, eu só queria Se a gente entender, assim, tá- quando fala um projeto, é o quê? O projeto de um aluno geralmente dura de 2 a 4 anos, dependendo se ele é aluno de mestrado ou doutorado. Esse é um projeto mais ou menos complicado, né? Então, esse é o tempo que leva mesmo, porque entre fazer o extrato, aí você testar no material biológico que você tem, ou na bactéria, ou na célula, depois fracionar esse extrato para tentar achar qual é o composto no meio de tantos que dá atividade. Essa é a parte mais demorada, na verdade. Então, pelo menos uns 2 anos, 4 anos, dependendo da complexidade do extrato, leva. Né? E aonde, assim, que nós chegamos mais longe? Quer dizer, Isso, a gente queria- pode dizer, né? também queria saber O que disso, você assim. descobriu? Aliás, eu queria fazer uma conta aí mesmo, assim, quantos a gente já pegou lá de extrato e o que a gente tem hoje de efetivo, assim, no caminho para a cura? O caminho para a cura. Olha, não são muitos, na verdade. Então, de 2.200 extratos, hoje... 2.200. Isso. Contra as células tumorais, contando as 7 que nós temos hoje por volta de uns 50 extratos que são bastante promissores. Tá. Desses 50, hoje eu tenho um extrato que tem compostos muito ativos. Olha. É. E que pode ser uma grande esperança, né, Ivan? Pode ser. Aí vai depender das substâncias que a gente encontrar desse extrato. Né? Se elas já foram estudadas ou se elas são inéditas. Mas aí como é que você faz? Por exemplo, perdão, todo dia você testa um pouquinho, você vai lá, deixa eu mexer com essa planta, porque essa planta é meu tesouro agora. A gente prioriza conforme os projetos mesmo. Né? Então, esses projetos, por que eu falo projetos sempre? Porque eles dão uma estimulada para a pesquisa rumar em determinada direção. Né? Então, a gente consegue achar mais fomento e otimizar esforços para aquele extrato. Né? Então, o que significa o fomento? Significa tanto a Unip quanto as agências financiadoras entrarem com uma verba. Depende também de colaborações externas que a gente faz para aprimorar os testes que a gente consegue realizar aqui. Então, fica um pouquinho mais complexa. Quando você refina mais esse caminho, digamos assim, ao objetivo, ele necessita de pesquisas mais refinadas e mais complexas. Né? Entendi. E até na pesquisa, né? Você vê um mundo completamente diferente, né? A gente está acostumado aqui, pega uma notícia, dá uma notícia e acabou. Né? Para vocês é muito Tem diferente. que ter paciência. Né? Paciência, né, Silvia? Você jamais seria uma pesquisadora. Ter paciência. Agora, Ivana, eu queria que você falasse dos cursos de graduação, porque assim... Graduação. Graduação, isso. Porque tem pós também? Tem graduação e pós também? Não. Sim. Tá, eu queria saber o seguinte, desse trabalho que era feito do laboratório, o herbário, né, como se chama também, disso ficou um tempão funcionando. E agora também tem os alunos que vão se somar a esse projeto. Como é que entra aí Sim. Essa questão dos alunos? Então, nós temos o Drauzio Varela, né, que é o nosso... enfim, Nossa estrela maior, né? Nosso guia. Aí depois temos os pesquisadores, tem os pesquisadores, o Matheus e eu. O nosso grupo é pequeno nesse aspecto. E tem o Sérgio
E agora o Jefferson, que dão todo o suporte técnico que a gente precisa, são pessoas que já são formadas, todas formadas, têm nível superior, e nós, doutores, enfim. Aí, como nosso objetivo é fazer pesquisa mesmo, como vocês sentiram aqui na entrevista, eu chamo muito esse tema, nós trazemos alunos de iniciação científica, que são alunos de graduação que têm interesse em realizar uma pesquisa científica. Então, eles têm um projeto, geralmente, estipulado em 1 ano, no qual ele desenvolve uma pequena parte de um dos nossos projetos maiores. Aí nós temos também os cursos de pós-graduação, que a gente tem vínculo, que é o de patologia ambiental experimental e o de odontologia, que traz para o nosso grupo alunos de mestrado e doutorado. Então, são alunos já formados, muitos já são profissionais, mas que têm um olho nesse aprimoramento científico. Então, na leitura científica da ciência mesmo, né? Então, um aprofundamento nessa linguagem. Então, eles têm projetos mais densos, mais específicos, muito mais elaborados e contam com a ajuda desses alunos de iniciação científica e dos nossos técnicos, enfim, para desenvolver essas pesquisas. E você também está lá, né, com esses alunos também no dia a dia, né, Ivana? Sempre. Estou na bancada, em todas as fases, sou super parceira deles, com certeza. Ivana, tem aqui, no ano de 2016, foram 67 artigos científicos publicados pelos alunos. Hoje isso foi pelo grupo, né? Isso. Então, não sei te dizer de cabeça. Mas eles vão publicando esses artigos científicos. Então, esses artigos científicos, eles, na verdade, são frutos do trabalho coletivo, do grupo, né? Então, muitos deles têm como autores principais os pesquisadores do grupo, e aí, conforme um artigo, entra um ou outro aluno, que pode ser de mestrado, de doutorado, pode ser de mestrado e doutorado, ou de mestrado e doutorado, e alunos de iniciação científica, conforme eles têm colaboração e participação nesse artigo. E muitos também, claro, né, como coautores, nós temos os colegas que são de outras instituições e que acabam participando do trabalho também. Né? O que é um avanço também para a pesquisa, né? Porque à medida que esses seres pensantes estão ali reunidos. Sim. Eu acho que esse é o objetivo mesmo. E hoje, a gente falando em pesquisa, a gente não pode nem falar só em restringi-la a um grupo de pessoas, né? Então, existe um incentivo enorme para a colaboração, então, para você expandir os seus grupos, para você somar esforços, para essa pesquisa sair mais rápido e com melhor qualidade, né? Tanto dentro das instituições nacionais como nas instituições internacionais, né? Então, existem diversos incentivos para que isso ocorra mesmo, né? Eu tive o privilégio de entrevistar o Dr. Drauzio, falando justamente dessas coletas das plantas. E a gente, claro, a Malu já colocou isso, no sentido de que o grande objetivo talvez seja encontrar a cura do câncer, né? Tem esse objetivo. Mas ele falou que a partir do momento que se segue esse objetivo, vai encaixando outras doenças, né? E que ele conseguiu, ele está muito feliz com o resultado de outras doenças, no caso, seria qual é o termo? Outros princípios ativos. Isso De mesmo. que doenças? Bom, lá nós temos agora nos envolvido muito com as doenças de fundo oral, né? Por conta de estarmos junto que é doença de fundo oral? Odontologia? De odontologia. As doenças de fundo oral, eu falei errado, né? Mas as doenças orais, na verdade, que são geralmente provocadas por alguns micro-organismos específicos que colonizam a cavidade oral. Alguns tumores também que são específicos, né? A cavidade oral, tumor de cabeça e pescoço, por exemplo. As doenças veterinárias, por conta de a gente também tá no programa de pós-graduação do curso que está ligado à área de veterinária. Então, tem se expandido nesse sentido, né? Então, hoje o nosso foco não são só as doenças humanas, mas sim as doenças humanas, particularmente as orais, né? E as doenças veterinárias. Então, dependendo, por exemplo, como eles estão com a parte de odontologia, eles usam essas plantas, no caso, esses princípios ativos, para tentar encontrar alguma cura e ajuda para essas doenças de câncer, muitas vezes câncer até, mas as patologias orais, de boca e pescoço, e animais. E animais, exatamente. Vocês conseguiram algum sucesso, alguma coisa que seria bacana relatar aqui?
Tem algumas coisas, né? A gente acaba colocando nessa conta meio geral. Então, o que, por exemplo, as doenças orais, o que a gente faz? A gente seleciona um micro-organismo que é muito importante, iniciador de várias patologias orais, como a cárie, por exemplo, e a gente procura extratos que tenham, que matem esse micro-organismo, né? Que sejam, enfim, com a intenção de que a incidência de cárie diminua. Olha então, a gente já pegou esse extrato. Ivana, isso é importante. É muito legal. É muito importante, porque assim, você vai na direção da cura da AIDS, era tudo que eu tinha de informação. Mas no meio desse caminho, você pode... Tem muitas coisas legais. Né, pode descobrir um antídoto, né, para cárie, não é isso, Ivana? Ou algo que controle um pouquinho mais, Claro. principalmente na população carente, digamos, que tem pouco acesso. Então, a gente pegou esse extrato vegetal, incorporou no material odontológico que é usado para cárie, de uma maneira, para cuidar da cárie, né? De uma maneira bem econômica. Então, de modo que esse extrato seja liberado aos poucos dentro da cavidade oral e ali ele consiga fazer uma ação antimicrobiana para controlar aquela cárie, né? Já usa, quer dizer, coloca dentro de algum remédio, vocês fazem um remedinho e põem lá dentro? Não é nem um remédio, é um material odontológico que eles usam para fazer, para curar a cárie, né? Então, eles põem... Ela é dentista, viu, Ivana? Então... Você é dentista? Então, Eu fiquei interessada. Entendi. A gente tem incorporado num material que chama cimento de ionômero de vidro. Né? Então, esse material ele é colocado após o preparo cavitário. Desculpa, eu não sou dentista. Mas está aí super bem. Então, depois do preparo cavitário, esse material é colocado. Em geral, ele contém flúor que, ao liberar, já mata. Acaba controlando aquela cárie ali já dentro. A progressão da cárie. E aí a gente adicionou o nosso extrato também para ver se há uma melhora, né? E aí, você tem resultado? A gente tem os resultados interessantes ainda, eles não foram publicados, né? Mas, por exemplo, a gente já sabe que a incorporação do extrato não modificou as características mecânicas, físicas do material odontológico, que já é um avanço super importante, né? Então, agora o nosso próximo passo é verificar a efetividade mesmo nessa doença. Aí, por exemplo, isso é da cavidade oral. Aí, em termos de veterinária, nós temos feito uma triagem de todos esses extratos, que a gente procura uma atividade contra um fungo que causa dermatite e otite em cães e gatos, né? Animais domésticos, e eventualmente eles podem até passar para o humano. Então, a gente já chegou aí, para vocês terem uma ideia, né? Então, dos 2.000 extratos testados, nós encontramos 10 ativos. Então, desses 10... É bastante, mas ao mesmo tempo é pouco, né? 2.000, mas 10? 10. Mas 10 dá um potencial bastante grande. Agora, a gente vai pegar os melhores e verificar, entre esses melhores, quais vão ser os selecionados desses 10 para ser realmente testado em termos dos seus princípios ativos, né? Para a gente buscar os princípios ativos. E vocês testam direto no animal ou primeiro? Não, a gente não testa. A gente está testando in vitro ainda. Tá. Então, a gente tem um micro-organismo causador dessa doença. Então, a gente vê qual extrato mata in vitro. Tá. Aí depois, futuramente, a gente pode pensar em fazer em animais, mas eu não sei se a gente vai passar essa parte, porque... Não, é uma questão ética. Né? Não, é uma questão ética. Então, você tem produtos dermatológicos, hoje nem podem ser testados em animais, né? Segundo a legislação assim, que está envolvida nos comitês de ética. Então, produtos dermatológicos, eles vão diretamente ser testados em humanos. Então, não passa pelos animais, mas a gente não pode fazer isso, né? Então, a gente tem que achar outras metodologias in vitro para complementar as informações para usar em humanos direto. Ivana, e é um trabalho muito minucioso mesmo, né? E devagar. Legal. Ele poderia ser mais rápido, mas ele não... Ele até aqui agora... Mas a Unip fazendo a sua parte também, né? Para a sociedade. Muito, com certeza. Ivana, eu queria então finalizar essa nossa conversa. Tá boa a conversa, mas nós precisamos avançar. E eu queria, assim, que você deixasse assim, esse projeto Rio Negro da Unip, o que ele significa para a sociedade, o que a Unip está levando para a sociedade? Bom, eu acho que a Unip tem contribuído nesses 20 anos
com o aperfeiçoamento do conhecimento da biodiversidade amazônica, né? Então, esse número de estratos que a Unip tem, que nós continuamente testamos, é realmente inédito, é o maior fator que a Unip pode contribuir com a ciência, com a sociedade. Então, é manter um investimento mesmo nessa pesquisa, porque existe muito a ser dado, né? Então, a gente tem aprimorado a investigação, tem ampliado o número de colaborações para isso mesmo, para você juntar o maior número de informações científicas a respeito desse material, que realmente é riquíssimo. Não vou dizer que ele é representativo, porque é uma ambição muito grande da minha parte, mas em termos de plantas que ocorrem no Igapó, que é o Igapó? É aquela parte da floresta que é inundada pelo Rio Negro. Realmente ela passa a ser representativa, não perante a grandiosidade da biodiversidade da Amazônia, mas desse bioma que tem, desse ecossistema que tem dentro da Amazônia, é uma quantidade significativa de material científico que a Unip tem, né? Então, é um tesouro, na verdade, que a Unip tem e que a gente tem o prazer de estar aí contribuindo, né, para aumentar o conhecimento. O fato de ser justamente no Igapó tem alguma diferença? Quer dizer, o desafio é maior por ser no Igapó? Porque eu vi que vocês fizeram com a parte alagada e sem a alagada. Sim. Quer dizer, a pesquisa maior está justamente no Igapó? Ela historicamente está mais ligada ao Igapó por conta da infraestrutura que a Unip ofereceu para a gente sempre, que é o barco Escola da Natureza, né? Então, esse é o diferencial. Né? A pesquisa em terra firme, ela é mais difícil. Como vocês viram, o Osmar tem que subir árvores que às vezes alcançam dossel de 40, 50 metros. Então, E ele sobe 40, 50 metros? Ele sobe. Assim, é impressionante, é muito demandante, né? Ela é uma pesquisa, ela é diferente. No Igapó, não, você, com o próprio barco, quando você colhe ali, né? Você já colhe, porque né, principalmente se a gente vai na época de cheia do rio, o barco já está na altura do dossel da árvore. Sim, não precisa... Como é que chama? Osmar? O Osmar fica só olhando aí, né? Ele ajuda a gente a coletar e guardar no saquinho. Mas já está o dossel? É a parte é a copa da árvore. A parte de cima que o Osmar tem que subir. Dossel. Então, o barquinho já está na copa das árvores. Fica mais fácil da gente acessar, né? Então... Ai, que legal. Então, existe essa particularidade, né? Então, por conta da Unip, a gente tem a maior parte da nossa estratoteca, ela é feita com plantas de Igapó, né? E agora, de uns tempos para cá também, tem aumentado a de terra firme, mas Igapó ainda tem mais. Olha que interessante. É a Unip fazendo essa parte, os pesquisadores, né, fazendo a deles, né? E o Osmar são dois? Tem o Osmar, tem o Dr. Matheus, né, que trabalha comigo, e o Dr. Sérgio também. Agora a gente tem o Jefferson. Quem veio aqui foi o Wilson Malavasi. Sim. E, não sei, me corrija, porque faz um tempinho, aliás, o Wilson precisa voltar. Ele falou que essas árvores, elas são compridas e tá o dossel lá em cima, porque a árvore mesmo procura a luz do sol? É isso mesmo. Por isso que elas são altas desse jeito? Existe um estímulo pela busca da luminosidade para fazer a fotossíntese, né? E haja, né? Porque da floresta Amazônia, né? Porque aqui seria fácil, né? Aqui em São Paulo, fechado. Então, elas têm que buscar o sol, aí elas fica aquele tronco comprido de 5 metros e o dossel, que agora já dossel tá lá em cima. É isso. E a gente não pode esquecer, claro, do Wilson, né? Que o Malavasi, que sempre é quem organiza todas as nossas viagens, e sem ele a gente não ia conseguir fazer. Ele é apaixonado, né? Incansável, né? Ele é um apaixonado. É uma luta. E assim, cada um fazendo a sua partezinha, né? Porque se não adianta lá no barco, se não tiver tudo pronto, né? Como é que faz, né? Tem que sim, é uma equipe, né? Uma equipe legal. Parabéns, viu? Imagina. Muito obrigada. Eu quero agradecer, então, a doutora Ivana Barbosa Sofredini, que é professora titular e responsável pelo Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade da Unip. Muito obrigada, Ivana. E volte aqui mais vezes. Com prazer. Obrigada a você, Malu, Silvia, pelo convite. Muito Até obrigada. uma próxima. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about... Estamos de volta. A tendência do envelhecimento
criou o chamado mercado grisalho, formado por pessoas acima dos 60 anos que devem continuar trabalhando, recebendo suas aposentadorias e consumindo. Estima-se que em 2025, aproximadamente um quarto do brasileiro serão idosos. Pessoas que começam a enfrentar fragilidades físicas como a fraqueza muscular, a diminuição dos reflexos, perda da audição e da visão. No Brasil, o mercado imobiliário começou a despertar para esse tipo de público em potencial. E os especialistas já enxergam mudanças visíveis nos próximos 10 anos. Mas e do ponto de vista da arquitetura? A quantas anda esse segmento? Os alunos de arquitetura já estão projetando o futuro dos idosos no Brasil? Para falar sobre este assunto, nós conversamos com o professor Luiz Marcos Sintra, que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unip. Muito obrigada, Luiz, mais uma vez aqui para falar dos idosos. Obrigado pelo convite, Silvia e Malu. Ok, eu quero começar, professor Luiz, perguntando, enquanto o futuro para os idosos não chega, é preciso adaptar as casas e os ambientes públicos? Sim, infelizmente a cultura brasileira da arquitetura não foi educada para projetar para a diversidade humana. Existe, né, um estereótipo do homem padrão e é projetado para esse homem padrão, esquecendo algumas diversidades. Uma delas são as pessoas com mais idade, né? Os idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Porque os idosos são, né? Tem mobilidade reduzida mesmo, não tem como. Fala que qualidade de vida depois de uma certa idade é conseguir ir até o banheiro, conseguir comer sozinho, conseguir ir até a janela. Então a gente não está falando de mobilidade de ir às ruas, mobilidade dentro da própria casa. Exatamente. Porque é cultural, né? Nós aqui dos países subdesenvolvidos, as habitações elas vão diminuindo alguns espaços. Os corredores são muito restritos. Então, uma pessoa que usa um andador ou até mesmo uma cadeira de rodas não consegue manobrar direito. Uma cadeira de rodas, nesses apartamentos padrões de hoje, assim, contemporâneos, você não consegue fazer as manobras. A pessoa está no corredor, mas não consegue entrar no quarto para fazer a manobra ali. Porque, às vezes, a porta é estreita, portas menores de 70 ou de 80 centímetros, isso aí dificulta muito a locomoção dessas pessoas. Eu tive esse problema, eu fiquei na cadeira de rodas, né, quebrei o pé e a hora que eu tinha que passar, tudo bem, eu passava pelo corredor, mas as paredes, acabei com as paredes, né, porque justamente não tinha esse... E quando a gente fala desse assunto, assim, acessibilidade, tem uma palavra são duas palavras, na verdade, assim, muito importantes, que é a autonomia e a segurança da pessoa. Então, Malu, é bem provável que você queria ir sozinha, você não queria que alguém te ajudasse. Eu não. E nessas dimensões que os apartamentos apresentam hoje, não tem jeito, a pessoa tem que ser guiada, né, arrastada para dentro dos ambientes, porque não permite essas manobras. Não pensaram nisso, Luiz? É especulação imobiliária, porque quanto mais compacto as edificações vão ficando, aí ele consegue construir mais uma unidade, estou falando de apartamento, aí consegue construir mais uma unidade e apertando mais um pouquinho, mais o andar. Enfim, é uma especulação imobiliária. Para o empreendedor, é vantajoso elas serem mais compactas. Agora, em edificações de alto padrão, isso já não acontece, porque já é mais generoso, os espaços são mais amplos, né? Então, mas, Luiz, essa preocupação agora, como você está falando desses novos espaços, é porque a acessibilidade, vamos dizer, virou moda. No sentido de que as pessoas têm esse olhar para a acessibilidade, não só para idosos, para tudo. Então, o Brasil, as regras mudaram em relação a isso? Então, na verdade, a norma que nos orienta, né, é a 90-50. A primeira versão dela é de 85. O que é 90-50? É o número da NBR, é NBR 90-50. Tá, é uma sim. norma técnica de acessibilidade. Ok. Então, quer dizer, desde 85, nós, os profissionais da área da arquitetura e da engenharia, Tem que seguir essa nós norma. deveríamos estar errando muito menos. Aí depois houve uma revisão bem significativa em 94. Aí ela já foi mais abrangente e tal. E em 2004 teve uma bem significativa, porque ela passou a ser citada num decreto de acessibilidade.
Aí agora é os 5294, se eu não me engano. E quando a norma é citada em leis e em decretos aí, ela tem peso de lei. Então, de 94 para cá, nós caminhamos bastante, mas ainda temos que caminhar mais. E agora, em 2015, foi feita a última revisão, que é a que está prevalecendo. A de 2015. Que é qual? Que é a mesma norma. É a 9050, só que ela vai sendo só a data, né, das revisões aí. Mas isso são as novas construções? Ou as construções antigas estão tendo que se adaptar a essa Não, essa então, norma? em função desse decreto aí, que foi assinado em 2004, ele determina que todas as edificações públicas e coletivas têm que ser acessíveis, independente do uso. Certo. Para lazer, residencial. Só que na parte residencial, se restringe até a soleira da entrada do apartamento. Para dentro entendi. da unidade, Entendi. né, Sei. particular, privada ali, Cada um faz o seu. cada um faz o seu. Entendi. Mas a churrasqueira, a piscina, os Os vestiários, espaços tudo comuns. tem que ser tudo acessível. As empresas também, as escolas, desde 2004, isso é obrigado, é lei. Quer dizer que a preocupação, no caso sua e dos alunos, é da soleira para frente. Dentro do apartamento, Exatamente, dentro da casa. porque é isso? já caminhou muito bem esse processo de acessibilidade nos espaços coletivos, assim, nos espaços urbanos. Toda essa discussão começou lá na década de 60, nos Estados Unidos, com a demanda dos soldados que voltavam da guerra do Vietnã, né? Eles ficavam muito dentro de casa e tal, e eles começaram a reivindicar direitos. E aí a sociedade, o poder público de lá começaram a reconhecer, né, legitimar esses direitos deles e começaram a discutir toda essa mobilidade urbana, né? Aí o tempo foi passando e tal, e na década de 80, um arquiteto, quer dizer, na época ele era estudante de arquitetura, Ronald Mace, ele tinha sequelas de poliomielite, e aí ele começou a discutir um assunto com seus amigos lá multidisciplinares, lá dos cursos, que é o desenho universal. Que é uma coisa bacana, Legal que a isso. coisa já nasce certa. Acessibilidade é bacana, é importante. Ela, assim, grosseiramente, ela corrige o que está errado. Se tem um degrau, a gente tem que fazer uma rampa. Entendi. Tem que ir corrigindo. Se o banheiro não é adaptado, tem que adaptar. Se não tem elevador, tem que Mas fazer aí o já elevador. é a correção, Isso, né? já é a correção. A gente fala, eu costumo falar, que na acessibilidade ficam cicatrizes. E no desenho universal, a coisa já nasce certa. Vai ter que ter uma rampa, mas essa rampa já começa a fazer parte do projeto, né? Um projeto, né, universal, ele não precisa ser feio. Basta que ele seja concebido em todo o início do projeto, né? Desde o início até a entrega. E o aluno na escola, os teus alunos já estão pensando nesse projeto universal? Então, a Unip ela vem trabalhando, ela inseriu o desenho universal junto na disciplina de ergonomia, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Hoje em dia não dá para se pensar ergonomia esquecendo das questões do desenho universal. No desenho universal é estudado toda a antropometria, né, as medidas do ser humano e tal, para fazer um projeto de produtos ou até de espaços também, para que seja seguro, né, e tenha uma usabilidade bem grande, independente das condições físicas e sensoriais do usuário. É para todo mundo. Quando fala desenho universal, em qualquer lugar do mundo tem que seguir essa regra, é isso? O Ronald Mace, ele desenvolveu a teoria do desenho universal, que são 7 princípios que abrange toda a diversidade humana. Se o arquiteto, né, outras áreas também da engenharia, se respeitar esses princípios, o projeto, o objeto já nasce correto. Bacana. Por exemplo, uma porta com a maçaneta circular, ela não é universal, porque nem todo mundo tem um movimento de torção. Agora, se é do tipo alavanca, já é mais favorável, que bastando bater com alguma parte do corpo, você já consegue abrir. Olha que interessante. Esse é um Agora- detalhe simples. Agora você vai ter que falar 7. E, por exemplo, agora se for com sensor, é mais bacana ainda, porque a pessoa nem precisa de tocar, já abre Que é o sozinha, caminho, né? As dimensões, as questões das dimensões adequadas. Aqui no Brasil,
Algumas portas, assim, principalmente da parte residencial, são menores que 80 centímetros. E aí já não passa uma cadeira de roda, um andador, uma pessoa usando muletas, bengalas, com cão-guia. Então, a porta, para ela ser uma porta bacana, é a partir de 80 centímetros. Já é a porta universal. Já é adequada, né? Aí já passa uma boa diversidade de pessoas. O que mais? E começa a incluir, né? Começa a O incluir. que mais, Luiz? É. Eu tô gostando disso. Então, faz parte, por exemplo, no mesmo pensamento assim da maçaneta, as torneiras, os misturadores. Eu acho que todo mundo já se deparou com aquelas misturadores redondos assim, que você lava a mão, fica ensaboada, aí você vai abrir e escorrega, né? Sim, sim. Agora imagina quem tem uma artrite, uma artrose, que não tem, né, essa mesma pega que a gente, fica praticamente impossível. Já tá Então, tem essas torneiras sensor, que a né, gente agora. fala que é de monocomando, que no mesmo comando você aciona a temperatura e a vazão. Aí ela é bem bacana. Agora tem a de sensor também, que você simplesmente se aproxima. Que é agora, né, nos principais lugares públicos a gente já tem, né? Então, são alguns ganhos de todo esse processo, de toda essa discussão aí. E o valor não é muito diferente, não. Mas aí é que tá, né? É dos bancos escolares que precisa vir essa consciência, né, Luiz? Então, e aí eu gosto de discutir bastante nas aulas em que eu ministro no curso de arquitetura, que é a necessidade, porque não basta só cumprir a norma, porque senão fica mais uma coisa a ser observada. É legal nós entendermos o processo, que não é todo mundo que consegue utilizar esse tipo de torneira, esse tipo de maçaneta. O problema não é só a escada, né? O problema é só ter a escada. Se você faz um projeto, e às vezes é inevitável você ter a escada, mas você tem que oferecer uma rampa, ou então uma plataforma, ou um elevador. Mas tem que ter esses cuidados, a gente tem que pensar em tudo. Você passa esse conceito para os alunos primeiro, A gente né? Pra eles discute, entenderem o lado humano da coisa. A gente discute a diversidade humana, que tem pessoas com deficiência, pessoas que nascem com deficiência ou que se tornam, né, adquirem uma deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, que são as pessoas idosas, obesos, crianças. Crianças sofrem muito. O universo delas, né, é mais baixo. Então a gente tem que abaixar algumas coisas, senão fica perigoso. Se ela quer pegar alguma coisa no alto, ela vai colocar um banquinho, vai subir na pia e vai querer alcançar. Sim, aí o prejuízo é maior. Aí o prejuízo é maior. Então a gente tem que contemplar isso. Não é difícil enquanto você está concebendo o projeto. Isso é fácil de ser previsto. O que é difícil é a gente entender o porquê ter que fazer os projetos acessíveis, né? Mas tem assim, por exemplo, quando o aluno está fazendo um projeto, né, está começando, tem uma checklist, você faz? Aquela coisa, são itens que não podem passar e tem que prestar atenção, principalmente com mobilidade, com idoso. Eu faço exatamente isso. Eu falo, olha, o mínimo tem que ter isso. Se tiver degrau, tem que ter a rampinha, tem que ter o banheiro acessível, os espaços. A gente vai discutindo tudo isso daí. Isso aí é o mínimo. E fora isso daí, tem algumas coisas. Porque, assim, as normas de acessibilidade, elas são amplas e tentam abranger o maior número de usuário possível. Mas, às vezes, as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes. Então, alguns cuidados têm que ser, né, prescritivo pelo terapeuta ocupacional, que é a pessoa que faz todo o acompanhamento, né, claro, ou a pessoa com deficiência, uma pessoa com uma mobilidade reduzida, o idoso. Eles têm, um profissional que faz parte, né, é o terapeuta ocupacional. Então, eles prescrevem. Porque, às vezes, o banheiro acessível, legal, bacana, mas se a pessoa é canhota, já muda tudo. Né? Que as barras normalmente estão ali de um lado, e se a pessoa canhota... Não, o que é essa olhada pra mim? Não, ô isso é muito Silvia, engraçado. esse é o mercado grisalho, Silvia. E Adorei. os grisalhos estão longe. Não, os grisalhos estão longe. A gente se livra do grisalho. Mas são esses pequenos cuidados, né, ô Luiz? E assim, às vezes, assim, vai lá e faz só o que está prescrito. E às vezes é preciso pensar um pouquinho mais, né? Pensar fora da caixinha, como eles falam hoje, né, Luiz? É que, assim, o ideal mesmo... nós temos a mania, quando eu digo assim, são os profissionais da arquitetura, da engenharia, nós temos a mania de fazer para. O legal é fazer com.
É você estar com a pessoa aqui do lado, a pessoa, se for um idoso, ter ela aqui, poxa, como é que o senhor prefere fazer isso e tal, não sei o quê. Ter a rotina dela para ver o que a gente consegue estar facilitando. Por exemplo, tapetinhos, né? Tapetinhos têm que ser evitados, senão elas tropeçam, escorregam. Cortina também. Cortina também muito pesada. Né? Às vezes não tem a força para abrir. Aí vai ter que ficar chamando toda hora alguém ali. A pessoa não tem a autonomia, né, o que reforça o problema para ela também, né? Porque ela vai se sentir, toda vez que ela precisa de alguém, isso vai complicando a história dela. Então, né? E tem algumas dicas, à medida do possível, fazer a janela mais baixa, para que ela sentada ela consiga contemplar o horizonte, porque normalmente as janelas são mais altas e fica só olhando as nuvens, o céu ali assim, não vê o movimento urbano assim, né? Quer dizer, nós estamos criando assim uma nova geração de arquitetos que tem uma visão muito mais bonita da vida, né? Uma coisa mais humana. Muito mais humana, exatamente. São essas questões, assim. Eu lembro de um dos primeiros trabalhos assim que eu fiz, foi para uma família que tinha um senhor, e uma das queixas assim da família é que ele fazia muito xixi fora do vaso. Uhum. E uma questão super comum. Comum aí, e é normal, isso. né? Faz parte do processo do envelhecimento e tal. Só que aí, quando eu fui visitar o apartamento, eu entrei assim no banheiro, era tudo branco. O piso era branco, a parede era branca, o vaso sanitário era branco, o tampo do vaso sanitário era branco. Então, é natural ir perdendo a acuidade visual, né? Isso. Então, ele chegava lá, era tudo branco, ele achava que ele estava ali na direção e tal. Olha só. E num dessas literaturas que a gente faz aí durante o processo, hein, eu vi que o contraste de cor era uma coisa assim interessante, né? As portas e tal. Aí a gente trocou, logo de imediato assim, o assento do vaso. Colocamos, se eu não me engano, era um marrom assim mais escuro. Sim. Aí ele já enxergava melhor ali assim, já diminuiu bastante a queixa da família. Então são coisinhas... Detalhes, né? Que às vezes passa despercebido, e isso aí pode ter um impacto na vida do cotidiano da pessoa. E também você não está falando para mudar a louça, porque aí você vai impactar a indústria, que vai ter que fazer uma privada adaptada. Não estamos falando disso. Nós são cores, né? Cores simples, né? E são coisas assim, por exemplo, os cantos arredondados dos móveis, né? Uhum. Não machuca tanto quando a pessoa fica apoiada, né? E no processo de envelhecimento a pele vai ficando um pouco mais sensível e tal, às vezes chega até a ferir. E é um dos conceitos assim, do desenho universal, né? A questão da segurança, do conforto, né? Do mínimo esforço, assim, e a coisinha à toa que você pode estar facilitando no processo das pessoas. Você sabe que eu morei algum tempo nos Estados Unidos, e uma coisa que me impressionou, isso lá para trás, hein? Já estou aqui no Brasil há 25 anos de volta. Então, eu estou falando de 25 anos atrás. Já existiam condomínios inteiros só para idosos. Aliás, não podia entrar nem criança. Ô, Silvia, mas tem que aí pedir autorização. Não, esse tipo de construção já era feita pensando nessa faixa de idade. Isso é uma coisa que é acessível, que existe no Brasil ou não? Não o fato de não ir criança, mas... Não, o que eu queria levantar é assim, também a questão da segregação também. Por que tem que ser essa coisa segregada? Por que não pode ser dentro de casa você construir no meio do seu habitat, construir um lugar para sua mãe, por exemplo? Não, tudo bem. Eu estou falando que prédios inteiros estão sendo construídos pensando já no idoso. Não moravam criança, mas as crianças são bem-vindas para visitar, ok. Mas a forma, a arquitetura, tudo isso já pensando no idoso. Construção inteira. Eu entendo e conheço mais ou menos alguns projetos assim. Aqui no Brasil tem, mas tem essa discussão que a Malu está levantando, que é a segregação. Fica praticamente um asilo, né, onde pessoas com as mesmas características estão ali. Isso. Não tem o processo da inclusão,
que é trazer todo mundo ali assim, né? Eles ficam ali um pouquinho segregados e tal. Mas, assim, eu costumo dizer que a gente veio nesse mundo para fazer besteiras e, no segundo momento, evitar. Eu acho que é uma experiência bacana, é seguro, eles te dão toda a qualidade, aparelhos lá e tal, mas eu concordo, eu penso assim, que eu acho que tem que ser um condomínio convencional onde possa todo mundo estar morando junto. Mas esse e com condomínio segurança. convencional não pode ser totalmente feito já dentro dessas regras todas? Então, o nosso sonho de consumo é isso, que todas as construções sejam concebidas já com os princípios do desenho universal, com os princípios básicos de acessibilidade. Não parar na porta de casa, Não né? parar na porta de casa, porque assim, uma coisa que caminha também lado a lado, a acessibilidade e ao desenho universal, é a sustentabilidade. Nos países não tão desenvolvidos, nós criamos muito entulho. 40% do lixo que vai para a superfície do planeta é da construção civil. Então, uma família compra um apartamento, o sonho de consumo deles, compra tal, e daqui a pouco tem a necessidade de fazer alguma adequação, né? Ou seja, temporária, ou no próprio processo do envelhecimento ali, tem que quebrar, tem que E gerar adaptando entulho. o banheiro, adaptando... Agora, se é concebido lá no início, não tem problema nenhum. Você não precisa de fazer o banheiro já com as barras de apoio. Mas você fazer o projeto de tal forma que onde possa ter a barra de apoio, você não passa nenhuma instalação, que não tem nenhuma estrutura ali. Já Então é só pensar no chegar futuro. e fazer. Por exemplo, tem bastante habitações aqui de interesse social, principalmente assim da Coab, que não tem um elevador. São de 4 andares, mas não tem elevador. Mas já tem o espaço previsto. E ali naquele espaço já tem todas as instalações, as voltagens do elevador ali e tal. Então, se um dia precisar, é só fazer um plug e use ali. E já está tudo esperando isso daí. Então, com isso, você não eleva o valor da construção. Se a gente fala que é uma construção adaptável. E nem desperdiça, né? Nem desperdiça. Não tem a coisa mínima ali, assim, de alguns retoquezinhos. Então já existe uma visão da política Já pública tem uma em relação visão. a isso. Quando Já. vai construir uma Coab... Hoje em dia, toda construção que tem o financiamento público, dos bancos públicos aí, tem que já fazer algumas unidades acessíveis, alguns aí para os usuários. Então eles já demandam isso. Já é uma exigência. Só que aí tem alguns pontos assim, que é o calcanhar de Aquiles. Onde é que vai ficar essas unidades? E o cara que mora lá em cima, ele não pode, né, ter nenhum imprevisto aí na vida, tal. Então, tem essa discussão, que o legal mesmo era que todas as unidades fossem, né, universais aí. Luiz, e é interessante assim, né, a gente já pensar que os alunos já estão nos bancos escolares já refletindo esse momento aí, porque tem um longo caminho aí para percorrer, mas é bom que eles já começam a pensar. De acertos e de erros e de experimentos, como eu falei, às vezes a gente precisa trabalhar com esse profissional e com o terapeuta ocupacional e tal. Então, a gente vai oferecendo, né, algumas possibilidades e é uma parceria ali, assim. Então, às vezes fica um pouquinho mais alto e tal, então tem que ficar, às vezes, pequenos ajustes em função, né, da coisa de cada pessoa praticamente ímpar. Cada pessoa tem a sua necessidade, né? Claro. Então, a gente vai nessa luta aí. E os seus alunos, você está orgulhoso deles? Você tem visto projetos bacanas? Eu me sinto muito feliz, assim, que a gente percebe que a gente está acertando mais do que está errando, né? Olha que legal. Os meninos estão mandando super bem, É que, infelizmente, né, em função da carga horária, né, se tivesse mais, com certeza os acertos seria total, praticamente. Mas o perfil do jovem de hoje, quer dizer, você está passando, né, o que você realmente quer. Você acha que o perfil do jovem de hoje é essa preocupação com o futuro, preocupação com os mais velhos, preocupação com mobilidade? Eles têm essa consciência? Então, eu sou muito esperançoso que eu percebo muito isso, né? Nas aulas, assim, eles ficam muito atentos, curiosos, perguntam, participam. Quando a gente começa a etapa de projeto, né, de botar no papel, eles ficam eufóricos e vêm mostrar artigos, revistas, cartilhas, né?
E os projetos finais, assim, a gente vê bastante bons resultados, né? A gente sempre incentiva, né? Não é uma obrigatoriedade, mas a gente sempre incentiva essas questões ainda, eles estarem a todo momento pensando, né, na diversidade humana. Até porque, né, Luiz, a gente está vivendo cada vez mais, né? Exatamente. Tem gente começando a vida com 60, tenho amigos com 80, com 90 que estão aí, tem gente casando com 90. Então a gente está pensando numa geração, que eu não sei, eu falo que a gente brinca que tem geração Y, geração dos jovens. Qual é essa geração que está começando com 60 anos a construir vidas inteiras? É verdade. Não é? É uma geração de jovens. Nós fomos num show, eu e a Malu, ficamos impressionadas que, assim, uma faixa de 60 para cima, vai. Todo mundo legal, todo mundo sarado, todo mundo se cuida. Então, o idoso, vamos dizer, vai viver muito ainda. Tem que ser pensado numa geração aí, colônias, em condomínios inteiros, já pensando nisso, porque tem muita gente vivendo muito. Não é isso? É verdade. E com muito mais saúde, né? Hoje em dia, né? A pessoa com mais de 60 anos ainda tem disposição, faz parte de toda essa discussão, o processo de inclusão, é você recolocar esse profissional no mercado, porque assim, foi só uma questão do tempo passar para ele, mas, né, a experiência dele, né, a visão, a paciência é muito mais produtivo, né, muito mais positivo do que... Né, os jovens, assim, que são mais elétricos, É uma mistura boa, né? É uma mistura boa. E também, assim, quanto melhor estiver essa casa, porque o problema, em algum momento, por melhor que ele esteja, né, fisicamente, mas uma hora ele vai precisar, ele pode levar um tombo, uma coisa assim, mesmo estando muito bem. Então, se essa casa estiver preparada para ele, esse apartamento estiver bem resolvido para ele, tanto melhor, né, Luiz? Tem uma linha projetual aí, que a gente fala que é casa para a vida toda. Não é que ela tem que durar a vida toda, mas é para o usuário passar por ela para a vida toda. Desde a infância até no seu processo de envelhecimento. Para não ter que ficar ela pensando, seja parar segura, para pensar. Exatamente. Sabe, que ela não tenha que ter grandes reformas. Aquela manutenção é normal. A pintura, revestimentos e tal. Mas mudar a estrutura, as instalações em função da necessidade, isso aí, sinceramente, não cabe mais, né? Não faz mais sentido para nós. E visto até que pela dificuldade, né, dos moradores, não dá para ficar queimando dinheiro em reformas desnecessárias. Nem dinheiro e nem barulho, né, Luiz? Porque eu não aguento aquele barulho, né, Silvia? Eu ligo para a Silvia, o barulho, estão quebrando mais aqui. Por quê? Por alguma necessidade. Eu quero agradecer aqui ao Luiz Marcos Sintra, que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unip. Luiz, sempre preciosos os seus esclarecimentos. Volte sempre. Muito obrigado. Basta convidar que estamos aqui com prazer, tá bom? Obrigada. Obrigada. Legal, meninas. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. Estamos de volta no universo altamente tecnológico e conectado. Por vezes, fica difícil encontrar tempo e quietude para a leitura, né, Malu? Só mais uma olhadinha no celular para ver se não tem nenhuma mensagem, uma passadinha pelo Face e o Instagram e por aí vai, né? Ou seja, a leitura de um livro vai caindo, ou melhor, despenca na escala de prioridades. Isso porque estamos falando dos adultos. Mas e para as crianças? Será que esse cenário muda? Como despertar nelas o mundo instigante da literatura? Tem idade certa para começar a ler? Como contemplar as múltiplas possibilidades de mediação da leitura? Para falar sobre este universo, nós conversamos com a professora Débora Catarinacho, que é coordenadora de língua portuguesa do 2º ao 5º ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo. Obrigada, Débora Catarinacho, pela presença. E eu queria começar essa nossa entrevista te perguntando como provocar o encantamento do leitor em formação? Fácil a pergunta, né? Fácil. Logo Bem ali, fácil. né? Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer que estou muito contente de estar aqui falando sobre leitura, sobre literatura. Eu acho que acredito que essa questão de formação de leitores, provocar encantamento em relação ao livro, em relação à literatura, ela tem início muito antes da criança chegar à escola.
não é? Tudo, de alguma forma, começa pela mediação de um adulto leitor, pela mediação de um leitor mais experiente, que leva para essa criança esse encantamento no momento em que ele lê uma história para essa criança, no momento em que ele chama a atenção da criança para alguma questão que envolve a literatura, visitar livrarias, você assistir a uma peça de teatro, você destacar alguns poemas, algumas parlendas, algumas cantigas, porque a literatura traz em si aquilo que é cultural, né, de um povo, de um espaço em que a arte se manifesta. Eu acho que isso é a grande questão. Levar a literatura sempre associada à arte. Não é? Então, às vezes, eu costumo dizer algumas pessoas, que livros, que paradidáticos vocês trabalham com as crianças na área de língua portuguesa? Eu digo, nenhum. Como nenhum, não é? Como assim? Como Você assim? dá aula? Falo, nós trabalhamos literatura. Então, a literatura traz em si a arte. É a arte da palavra pensada, da palavra que pode ter múltiplos sentidos. E a criança, ela tem um encantamento muito grande, inicialmente, por ela não ter ainda passado por um processo de letramento, um processo ainda que faça com que ela tenha uma fluência autônoma de leitura, ela precisa da mediação de um adulto, seja na escola, seja na família. Ela pode claramente ter um contato com o material livro. Então, as ilustrações de um livro, no momento em que a criança ainda não consegue perceber que aquela história é manifestada, ou ela se mostra no momento em que se decodifica uma escrita, ela se encanta pelas imagens. Então, a imagem é muito mais forte para essa criança. E a gente tem inúmeras manifestações de bebês até, e crianças que pegam um livro em mãos e que ficam blá, 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 lendo, né? e lendo. Aquilo é uma leitura que ocorre, é um momento em que a criança está demonstrando que sabe que ali há algo que é diferente naquela realidade cotidiana que ela vive. Até virando o movimento de virar as páginas, não é? Então, é um processo inicial de leitura, é um processo inicial de contato com o livro, de contato com a literatura. No momento em que ela já tem vamos dizer assim, um contato maior com as questões que envolvem o letramento, aí sim ela é capaz de começar a perceber no texto literário as belezas, a arte, aquilo que está envolvido no texto. Agora, isso é um processo longo. E a mediação do adulto é fundamental. Porque vocês podem até se lembrar, é uma questão muito forte, às vezes a gente não lembra necessariamente da história em si, mas toda criança que tem durante a sua infância, um contato com a literatura, seja por ouvir histórias, por manusear, jogar todos os sentidos num livro, ela traz essa memória afetiva para a vida toda. Eu tenho até hoje a voz do meu pai contando histórias quando era a hora de dormir. Então, a hora de dormir como influencia, né? nunca foi algo chato para mim e para o meu irmão. Era o momento em que meu pai ia ler mais um capítulo, só que naquela época ele lia os clássicos, né? Era Júlio Verne, não é? Aquelas histórias mais densas, complexas. E aí era sempre aquele momento gostoso, aquela luz do abajur. E isso é uma memória afetiva que as crianças precisam ter. Então, a posição de um adulto como mediador de leitura é fundamental. A gente tem grandes mediadores na própria literatura. A Dona Benta era uma grande mediadora de leitura dos personagens do sítio. Ela sabia como manter a atenção das crianças, né, da Emília e os netos, em torno de uma história. Então, ela parava o capítulo, ela traduzia sem perder a qualidade da obra, ela pegava Dom Quixote. Porque a gente parava junto, né? Sítio do Pica-Pau. Então, a gente ficava esperando para ver o próximo capítulo. Exato. Então, acho que um grande exemplo de mediadora na literatura é a Dona Benta, né? Mas nós estamos falando de uma época que talvez não se encaixe muito com agora. Quando você fala de mediador, é importante ter um mediador que pegue o livro físico, Sim. a página, porque hoje em dia as crianças fazem assim para virar a página no toque, iPad. né? No iPad. No toque. Então, essa mediação que você está falando é importante justamente para a leitura e a literatura do livro. Né? Também.
Também, mas no momento eu preciso também gerar o interesse para que ela chegue ao livro. E a contação de histórias também é um momento em que eu encanto a criança para aquela arte, para aquela leitura, para aquele universo de encantamento. E o fato de você ter o livro em mãos é um grande suporte, porque a criança começa a relacionar que aquela história que ela está ouvindo, aquela história que ela gosta tanto de ouvir, às vezes elas elegem uma história como a favorita e elas querem ouvir aquela história o tempo todo, né? Está no livro. Não é? Ela está ali no livro. E eu costumo dizer que no momento em que a criança se apropria de uma história como se fosse dela, né? E esse primeiro momento é o momento dos contos de fadas, não é? É o momento das grandes histórias. E as crianças acabam se identificando mesmo com um outro personagem, querem sempre ouvir aquela história. Não, conta Branca de Neve 7, 8, 10 vezes, porque para ela algo naquela história, alguma sensação, alguma emoção afetiva ou não, é importante ela sentir aquilo repetidas vezes. Porque a literatura te dá esse espaço de experimentar sensações que no cotidiano a frustração. Quem é que não se comove? Uma história que me incomodava muito era o momento em que a madrasta do João e Maria abandonava os filhos na floresta. E aquilo, para mim, era inaceitável, como assim, né? E eu queria, ao mesmo tempo, ouvir aquela história, porque eu pensava, desta vez ela não vai abandonar. Mas precisava para que, do final, houvesse ali a redenção daquele final, aquele final feliz, né? Que a gente imagina. Até porque os contos de fadas não foram inicialmente escritos para crianças. Não existia infância, assim? Não. No período em que os contos de fadas foram recolhidos e registrados, a infância não era reconhecida. A criança era uma criança simplesmente porque eles estavam esperando ela crescer ou esperando o momento para ela poder devolver em trabalho aquilo que ela exigia do adulto. Então, você tinha um período, na época de Charles Perrault, que foi o primeiro a coletar essas histórias, a literatura infantil, e teve o grande mérito de levar a literatura infantil para a aristocracia, né, da época. Ele era um aristocrata. Você tinha ou os filhos dos reis, príncipes e nobres, e você tinha os camponeses, as crianças camponeses. E o que acontecia? Onde as histórias viviam, onde as histórias aconteciam? Em meio ao povo mais humilde, aos camponeses. E ali ele teve esse mérito de trazer e levar essas histórias para a aristocracia. Isso 1600 e alguma coisa. Já 1800 e alguma coisa, aí os irmãos Grimm, na Alemanha, aí já, né, Europa, mas Alemanha, aí eles foram recolhendo e dando o tom dessas histórias já que espelhava toda uma sociedade da época. Então, muitas dessas histórias hoje, nós trabalhamos no material didático, as histórias mais próximas do original. E, às vezes, elas provocam desconforto mesmo, né? Você tem a Cinderela, as irmãs da Cinderela, quando chegaram para ver se o sapatinho ia servir, elas cortavam o calcanhar para ver se o sapato poderia servir, cortavam os dedos, e aí, Então, você percebe a situação de abandono de crianças na floresta. Era uma época em que a Europa vivia um período de guerra e de fome, não é? Então, assim, tudo isso retrata uma época, um perfil, um contexto histórico. E essas histórias, depois, elas chegaram ao Andersen, que aí o grande mérito do Andersen foi ser autor de histórias, né? Até então, os irmãos Grimm e Perrault só recolheram histórias que ouviam. E o Andersen não, o Andersen escreveu histórias que nos emocionam até hoje, não é? O Soldadinho. E ele teve uma infância muito sofrida, então as histórias dele sempre são histórias de muita emoção. Soldadinho de Chumbo, A Pequena Vendedora de Fósforos, Polegarzinha, tudo no diminutivo, né? E é muito interessante como as crianças, não subestimar a capacidade das crianças de hoje, e privá-las de ter esse contato. Você está falando que na parte didática do objetivo, vocês estão tentando manter exatamente
Exatamente, esse início do jeito exatamente. que a história é? Nós trazemos as histórias, assim, você tem um período inicial, o segundo ano, aquele período em que as crianças precisam desse mediador para ser um leitor da história, nós buscamos sempre trazer essas histórias que têm um contexto mais próximo do original, uma versão mais próxima do original. E trazemos as versões mais atuais, versões de qualidade, para comparar exatamente isso, né? Da mesma história? Da mesma história. Então, você compara o final de uma Cinderela de Perrault com o final da Cinderela dos Irmãos Grimm. Então, o que aconteceu? Onde mexeu? E eles sempre acham Pra as alunos mais... de quando? De quantos anos? 8 anos, 9 Aí anos. eles pegam as duas Sim, trabalham assim. Exato. E eles gostam sempre de Adoram sempre as mais terríveis. É bem criança mesmo. Criança demais. As mais então qual? As mais dramáticas. As mais dramáticas, as sim. mais terríveis, eles acham o máximo. Então, é isso que é o bacana da literatura, mostrar que eu não vejo essas plataformas digitais, esse acesso todo que as crianças têm às diferentes mídias como um inimigo da literatura. Eu acho que elas podem até ser um canal para que a criança que ainda não se sente tão à vontade, tão fluente na Sim. questão da literatura, possa por ali encontrar um caminho também, não é? Mas a história ser contada vai ser contada sempre de alguma forma, né? Não Sim, importa se é tecnologia ou não, sim, está presente, né? sim, A história é a história. Ô, Débora, mas eu queria pegar um gancho desde aquela hora, mas é que você fala tão bem, a gente não consegue nem interromper, né? Que o Mas assunto é gostoso, bom. né? Mas, Débora, quando a Silvia falou a questão do iPad, do toque e tudo mais, o dedinho, né? É possível, por exemplo, com um abajur ligado, a criança deitadinha, você, ao invés de estar com o livro na mão, você está com o iPad? Eu acho que não há receita para isso nesse momento, né? No tempo que nós estamos vivendo. Eu acredito que é importante, numa relação familiar, em primeiro momento, se vai ser num suporte no iPad, se vai ser num livro, eu acho que o mais importante é que a criança perceba um ambiente leitor em casa. Não é? Seja um ambiente que venha por uma leitura de jornais impressos, de jornais na própria mídia, seja um livro que tenha uma versão num e-book, um livro. Não, eu acho que o que importa é o comportamento leitor. É a criança perceber que o ambiente familiar, o ambiente que a escola não seja a única responsável pela formação desse leitor. Não é? É preciso que... É claro que a escola tem um grande papel. É papel da escola fazer com que a criança amplie esse repertório. Nós temos bibliotecas nas nossas unidades com um acervo fantástico, acervos sempre renovados, mas que preservam os grandes clássicos. E nós temos até algo interessante, numa outra oportunidade eu posso até trazer dados mais específicos. Quero falar, assim, não vou anotar a pauta a aqui. retirada de livros das crianças Ai, que nesse notícia segmento bacana. de segundo, de primeiro, né, ao quinto ano, é fabulosa, fabulosa. As crianças... Do primeiro ao quinto. Do primeiro ao quinto são os dados que eu tenho, não é? E imagino que depois isso ocorra também. Mas, eles são assim, ávidos, né, de histórias, de conhecimento. muito. E quanto mais incentivados pelos pais, melhor. Você sabe que eu tenho uma amiga, até só para dar uma parte Sim. engraçada, ela sempre lê para as crianças, são 3 filhos, ela sempre lê para as Uhum. crianças à noite. E quando as crianças vão no horário, ela lê a história que as crianças querem. Uhum. Quando vai dando mais tempo do horário, vai ficando mais tarde, mamãe, você pode contar a história? Ela vai e conta o Pequeno Príncipe, porque eles não gostam, porque o Pequeno Príncipe não tem drama. Eles não tem, então querem, ela fica, vou ler o Pequeno Príncipe já, e vai todo mundo pra cama correndo. Já Tadinho são. do Pequeno Príncipe. Mas eles você tá gostam. criando um ambiente leitor, né? No Sim, mínimo, assim, Eles vão gostam. correndo pra sim. dormir, porque eles não querem que... Já sabem a história do Pequeno Príncipe, mas o Pequeno Príncipe dá sono. Exato. Então eles vão antes. Eles pra poder preferem ter. o agito, não é? E as grandes aventuras. Então, nós temos, nesse segmento, eles leem no Júlio Verne, eles leem 20 mil léguas submarinas, eles leem Crônicas de Nárnia, Olha que no legal. quinto ano, e você tem, assim, um trabalho, nós temos um trabalho junto com a literatura, que é a nossa cerejinha do bolo, né, o trabalho com a literatura. É um trabalho de reconhecimento de repertório de alguns escritores. Então, por exemplo, você pega o Roald Dahl, que fez a Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim. Então, por que associar o Roald Dahl só a essa obra, né? Então, eles trabalham
fazem uma pesquisa, vão à biblioteca, as bibliotecárias são preparadas para isso, então eles vão buscar na biblioteca obras desse autor. E vão conhecer. E aí eles dividimos em grupos o interesse de leitura e depois nós vamos levantar as características desse autor. É uma literatura fantástica, fantástica no sentido Sim, de, né? sim. É uma literatura mais romântica, Então, porque eles têm, quando você mantém vivo esse contato com a literatura, eles começam a enxergar, que é o que a gente quer, muito mais do que está escrito, né? Então, quando a criança ela tem uma leitura superficial de um texto, ela não atribui significado a ele. Não é? Ela precisa de uma verdade. leitura. E aí você pensa o seguinte, quando a criança está nesse processo de aprender a ler, isso a neurociência já demonstrou, né? A gente tem uma memória de trabalho capaz de guardar 7 unidades de algo, né? Para depois essa memória se limpar e outras novas 7 unidades que entrarem. interessante Então, o que isso, acontece? 7 memórias? 7 elementos. 7 elementos. A nossa memória de trabalho é capaz de guardar aqui antes Em qualquer dela idade. esvaziar em qualquer processo de aprendizagem. No caso, a gente está falando da aprendizagem Sim, da leitura, da não leitura. é? Então, por exemplo, quando a criança está no 2º ano e tem uma leitura silabada, né? Então, você não pode dar para ela um clássico da leitura e pedir que ela faça uma leitura silenciosa. Não. Por quê? Ela vai juntar, por exemplo, uma leitura, sei lá, era uma vez. Quando ela terminar aproximadamente essas 7 unidades de trabalho, ela não sabe mais o que ela leu. Isso se amplia. Preocupada em decifrar. Isso, com o trabalho, estratégias de leitura desenvolvidas, ela passa a ler a palavra. Então, a unidade significativa é maior. Então, ela lê 7 palavras. Isso, lógico, é um processo natural. Aquilo limpa, entram mais 7, e aí ela vai, mas ainda não é suficiente. O grande pulo do gato, né, do processo de aprendizagem da leitura, é quando a criança começa a agrupar blocos de significado. Isso a criança já está no 4º ano, no final de 3º ano, 4º ano. Por exemplo, o que é isso? Então, o mesmo exemplo. Era uma vez um rei e uma rainha que moravam. Então, ela está agrupando blocos que fazem sentido. Era uma vez um rei e uma rainha. E moravam em tal quando, lugar. exato, e quando ela consegue juntar 7 blocos de significado, em torno de 7 blocos de Certo. significados, o sentido começa a surgir de uma forma muito mais natural. Por isso que a gente fala, a criança tem um processo ascendente de leitura. E durante esse processo, ela é um leitor em processo, em formação. O mediador é essencial. Como que uma criança pode se apaixonar por uma obra literária se ela lê silabada, se ela lê palavra por Certo. palavra? Ela precisa do todo. E esse todo quem vai dar é esse grande mediador de leitura, o professor, não O professor é? A também comunidade. é um grande mediador. Mas fundamental. Fundamental, né? Mais que o pai Fundamental. ou igualmente? Eu acho que em termos de... Hoje em dia a gente sabe que muitos pais não têm Não aquele tem tempo, É. mas eu acho que o pouquinho que tiver, vale a pena sentar, ler uma história, contar uma história, qualquer coisa, que eles percebam que a leitura é parte da formação integral dele. A leitura é ali que eu vou encontrar um espaço para a minha imaginação fluir, para eu poder experimentar emoções diferentes daquelas que eu E aí usualmente experimento. entra a contação de histórias também? Também. Porque se ele não também. tiver um livro na mão, Também. ele pode dizer assim, era uma vez. Sim. E o Era Uma Vez para criança é encantador, não é? Então, quando você fala a expressão Era Uma Vez, ela detona, ela já aciona... É um gatilho, já, o opa, gato, tem uma exato. história. Opa, tem história aqui. Que legal. Vou sentar, vou parar e vou prestar atenção. E é muito É verdade. natural. E a gente pensa hoje em dia, a gente escuta muito falar, né? A capacidade de concentração das crianças é muito pequena. Eles começam a fazer uma coisa, já querem parar para fazer outra, fazem várias coisas ao mesmo tempo. É pouco que a gente faz também, né? É. Mas a literatura, ela pode também ser exatamente esse contraponto. Não é? Então, eu não vou querer sentar com uma criança de 6 anos para ler Júlio Verne, não quero. É. Mas eu posso contar um conto de fadas, as cantigas, as parlendas, as musiquinhas, a graça que se faz, né, por conta. Isso é literatura, não é? Então, você percebe que esse contato, ele tem que ser prazeroso. Você sabe, Débora, que inclusive no mundo dos adultos, agora está muito na moda o storytelling.
que os adultos estão sendo até que obrigados a usar o storytelling para currículo. Dentro das empresas tem o storytelling para corporativo, enfim. Por quê? Eu li num artigo falando o seguinte, que o mundo pode se tornar totalmente tecnológico, mas tem uma coisa que os robôs e que a tecnologia nunca vai conseguir passar, que é a emoção. Então, através do contar história, a humanidade vai sobreviver. Então, eles estão instigando a que isso seja feito sempre, não só com as crianças, mas também com os adultos. Né, porque quando chegar lá para frente, no ano 2025, o contar história é que vai humanizar as isso pessoas. É fantástico, não é? Fantástico, isso é fantástico. Eu também. Eu também. E você, cuidando desse aluno, desse leitor em formação, ele vai poder contar a história melhor. Então, tem tudo a ver. Justamente a emoção vai ficar na história. Exato. Porque nenhuma máquina vai ser capaz de traduzir uma emoção. A emoção, mesmo porque uma mesma história produz emoções diferentes em pessoas diferentes. Exatamente. Você pega uma criança que tem pavor de Chapeuzinho Vermelho, porque tem pavor do lobo mau. Outra, a mesma história, ela acha graça, não é? Então, você percebe, isso é muito bacana, porque como a gente se constituiu humano por termos a capacidade de contar histórias. Nós contamos histórias todos os dias. E vamos sobreviver, pelo visto. E vamos sobreviver por termos a capacidade de contar histórias, é verdade. E quando você tem um segmento escolar, um período escolar, uma instituição que é profundamente atenta a isso, você tem resultados assim muito significativos com as crianças. Então, as crianças contam histórias muito, também? Você faz, muito. Tem a parte não só de ler, mas sim, elas também têm um momento delas contarem histórias. Sim. A gente cria momentos com as crianças, porque contar histórias e ler histórias em público são ações diferentes, bem diferentes. Então, nós deixamos as crianças muito à vontade para isso. Quando eu leio a história, eu tenho, já que tem um aluno que tem um fôlego, uma fluência maior de leitura, mas isso não significa que aquele não vai participar. Ele pode ser um personagem que tem uma fala um pouco mais modesta, né, vamos dizer assim, mas ele também, de alguma forma, está participando. Mas o livro é o referente. Quando eu leio uma história, o livro, eu estou lendo uma história que foi escrita e que eu tenho que ser fiel àquilo que foi lido, com entonação e tal. Quando eu conto uma história, eu já tenho aí um papel de autoria também. Mesmo que eu conte uma história conhecida, ela vai ter, sem dúvida, traços de quem está contando. A Malu contando história é engraçadíssima, ela representa. Não, e eu invento. Uma vez eu inventei uma história que o Papai Noel... eu tinha uma afilhada e ela morava no interior. E eu não podia ir naquele Natal para lá. Aí eu falei assim, Laiane, sabe o que vai acontecer? O Papai Noel vai daqui de São Paulo até Ourinhos. Quando ele chegar em Ourinhos, ele vai de Ourinhos para Cândido Mota no fio do poste da rua. E ela ficou lá na noite de Natal esperando no poste da rua. Olhando o poste. O Papai Noel vai chegar, vai chegar. Mas acontece que aí ela dormiu e o Papai Noel chegou e entregou o presente para ela. Claro, claro. Nossa, Papai Noel é esperto, ele sabe se sair bem em todas as situações. Muito bom, é muito bom. E a gente acreditar, né, Silvia, a vida inteira, você poder acreditar numa história, na emoção, né, daquilo, assim. Sem dúvida. Você falou do abajur, do pai lendo, né, assim, acho que é uma coisa... É um dos nossos grandes objetivos, formar leitores competentes, não é? Leitores que deem conta... Como é que forma leitor competente, Débora? Diferenciando estratégias de leitura, em voz alta? Considerando diferente em determinadas situações, sim, mas você precisa apresentar sempre desafios para esse aluno para que ele não se acomode. Eu trabalho com 5º ano, 4º ano, também momentos em que o professor lê histórias, o professor conta histórias, mas eu preciso que esse aluno também tenha e desenvolva uma autonomia de leitura. Não é? Então, diferenciando estratégias, fazendo com que as crianças dramatizem trechos de histórias, que as crianças dramatizem, mudem finais de histórias de acordo com aqueles natural. Eles amam. A gente pede, às vezes, que um 4º ano a gente aprofunda muito o estudo com os contos de fadas. Então, que numa história clássica entre um personagem de uma outra história clássica. O que vai acontecer ali? Então, ele já traz todo um conhecimento, um repertório literário que ele tem que ter. Bom, se eu for colocar
o Rumpelstiltskin, né, que é aquele anãozinho danadinho, né, dos fios de ouro. Repertório e tal. literário, você não vai Tem. entender. Segundo ano lê Rumpelstiltskin. Uau. É fantástico. Então, eu vou colocar o Rumpelstiltskin nessa história da Bela Adormecida. Então, ele tem que saber como é esse personagem, como é que a história vai andar, como a história vai caminhar. E trabalhamos muito com parcerias entre as crianças, né? Porque as salas são muito heterogêneas. Isso é muito bom, porque você forma grupos produtivos de trabalho. Então, um aluno que tem uma leitura mais fluente, ele já pode trabalhar com um outro que ainda não desenvolveu também essa habilidade. E eu acho que no grupo, você cresce. Não é? Às vezes o professor por si só não é capaz de, ao mesmo momento, o tempo todo, atingir todas as crianças. Às vezes o professor, nossa, ele se dedica, vai, faz. Aí, de repente, um aluno, um colega do lado, em meia frase, o aluno fala, era isso? Então, Era tudo isso, bem. sim. Quer dizer, eles têm uma fala afinada, muito afinada entre eles. Então, o professor tem que considerar isso também. Nunca dar a história pronta. Sentem que a história vai começar. Não. Trazer um momento mágico para aquela história, levantar os conhecimentos prévios que as crianças têm a respeito daquilo. Se você vai ler uma história um suspense um pouco maior, apagar as luzes da sala, colocar uma musiquinha de floresta, sabe aquele sonzinho? Nossa, deixar aquela... que delícia. Isso, e aí, então, era uma vez, e as crianças já vão entrando naquele clima todo. Porque leitura é colocar todos os sentidos em alerta. Não é? Quem aqui nunca cheirou um livro novo? Não é? Abrir, sentir o cheirinho. Então, é criar aquela atmosfera gostosa na sala, sair da sala de aula. São muitos elementos que formam, né? Que formam os O leitores. Cléo tá mandando a gente encerrar o Ah, programa. quem? O Cléo é muito chato. Não quero encerrar, Cléo. Débora, eu quero agradecer a Débora Catarina, acho que é coordenadora de Língua Portuguesa do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental do Colégio Objetivo. Mas queria que você ficasse aqui para a gente encerrar o programa de bom. hoje. Pode ser? Pode. Eu agradeço o convite e quem sabe a gente volta a falar mais de literatura. Volta para falar de literatura, Então tá bom. porque hoje à tarde eu não tenho mais nada para fazer agora. Eu vou inventar uma história, vou incluir alguém na história da Bela Adormecida. Que delícia. Pode? Você quer brincar comigo, Vamos Silvia? lá. Vamos encerrar, Cléo? Vamos, lá? Cléo. Bom, encerramos o programa de hoje com homenagem à literatura de Helena Morley, que retrata o diário de uma garota de apenas 15 anos de idade na cidade mineira de Diamantina. Ela é pobre, mas tem avós e tios que têm muito dinheiro. E dessa convivência sai um retrato histórico da sociedade brasileira no século XIX, logo depois da abolição da escravatura. Lembrando que esse é um livro obrigatório na lista da FUVEST. Então, vestibulando, fique atento. Em um momento, Helena Morley diz: "É uma coisa esquisita essa vida. Ninguém sabe o que a gente..." Vou reler, porque errei. A Helena Morley diz em um momento: "É uma coisa esquisita essa vida. Ninguém sabe o que a gente sente por dentro." Não sabe mesmo, né? Não sabe mesmo. A gente se despede lembrando que a educação é uma história sem fim.